brisa, o val do Trancão aninha-se por entre as serras e deixa-se abraçar pelo sol envergonhado. O pássaro artificial sobrevoa sobre a paisagem cênica de rara beleza e esmaga-se de encontro ao azul celeste que se estende sob a sua interminável abóbada. A constante procura de fragmentos históricos leva-nos ao concelho mais populoso de Portugal. Carregado de história de grande valor patrimonial, o concelho de Loures estende-se à direita do Tejo e divide copiosamente a sua história por 18 freguesias. Poderíamos iniciar narrando factos do passado sobre o concelho, mas isso seria varrer da memória o nome das freguesias e o valor da sua existência. Pouco ou muito, todas elas são parte constante do passado. Ao longo dos séculos, historiadores mantêm arredados dos seus livros fragmentos da história que somente as freguesias recrutam das prateleiras pequenas histórias que foram e ainda são a alma intocável de um povo. Na procura constante das suas raízes, os jovens, apesar da sua tenra idade, não deixam de absorver a história que se dilapara como um puzzle gigante e com muitas pontas soltas. Marcar uma aventura e percorrer o concelho atravessando as serras são um fator de enriquecimento que diz respeito à sua saúde física e mental. Tal como nos indica, a placa principal faz-nos referência ao moinho que se empina orgulhosamente no topo da serra e deixa que a vista se regale e repouse sobre o casario adormecido. Abandonado pelo vento, o velho moinho de velas recolhidas parece agonizar o desprezo promovido pelo homem. De braços despidos e de capelo imobilizado até o eixo central, sofre a tortura de o ser e não poder. Onde outrora se moeu o trigo, hoje nada se moe. Destino idêntico sofreram outros moinhos em que a memória dos nossos antepassados se vão apagando na ingratidão do ser vivente. Virada à página do passado, a passo lento o último guardião tenta manter o velho moinho em bom estado de conservação. As traves e rodas dentadas, todas em madeira trabalhada pela mão do artesão, o único imparável no tempo e na memória, mantém a cor natural da madeira e asseguram aos demais visitantes uma doce imagem de regresso ao passado. Ligados ao passado e a este moinho, fica-nos a imagem do forno a lenha que serviu as populações circunvizinhas. Tal como o moinho, sofre com o mesmo destino de ingratidão para com o seu passado e para com todos aqueles que lhe foram fiéis. Se lermos a placa de boas-vindas, talvez o nome nada nos diga, mas a verdade é que ele carrega a sua própria história ao longo de 500 anos. A origem do nome desta terra leva-nos até ao ano 1500, ano em que graçou em Portugal um devastador surto de peste a que lhe chamaram de Peste Negra. O reino de Lisboa progrediu nefastamente com a doença, assim como todas as freguesias circunvizinhas, excepto esta terra. Lavados na dor e no sofrimento, muitos foram os que recorreram a esta terra salubre para apelar à Nossa Senhora da Encarnação para os livrar de tamanho sacrilégio. A verdade é que, por milagre ou não, esta freguesia circunvizinha da cidade de Lisboa ficou livre da peste. Espalhada a notícia, muitos foram os que acorreram a este lugar em peregrinação para apelar à Nossa Senhora da Encarnação.
Crê-se então que por tão digno feito o povo atribuiu à terra o nome de Apelação. Em forma de agradecimento, o povo constrói a primeira igreja no meio do nada. Apenas algumas quintas ladeavam a igreja, que passara a abrigar a imagem da Santa Padroeira. Este foi o preciso lugar da sua construção. Lugar que na Revolução de 1910 deu para cenário da mais vil destruição pelos revolucionários da nova República. A atual igreja da paróquia é bastante diferente da anterior, pois obedece às medidas arquitetónicas da atualidade. Inaugurada a 3 de dezembro de 1972 pelo então Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, a igreja acolhe confortavelmente a padroeira e reserva nas suas homilias a história do seu suposto milagre. Continuando, no entanto, o povo a apelar à Nossa Senhora da Encarnação. Numa das entradas do bairro, a Casa do Esqueil mantém-se no ex-libris de recordações incorruptíveis ao tempo e à memória dos homens. Olhando a casa, não posso deixar de lembrar o nosso hino nacional, pois deve-se ao nome de Queil toda a sua existência. Alfredo Queil, para além de nos deixar a obra que nos assalta sempre que o hino nacional toca, deixou a Portugal o maior legado, a família. A família Queil deixa a Portugal um vastíssimo património de cultura artística, tanto na escrita como na pintura. Resguardado pelo olival que se desenha em terras outrora de grande porte agrícola, reserva-se à memória o casarão e quinta de Vaz Soares do Rego Castelo Branco. A casa conta com uma ermida de uma só nave que corresponde ao Santo Amaro. Nesta quinta nasceu Francisco Soares de Macedo, a quem Dom João V nomeou prelado da igreja paroquial. Soares de Macedo exalaria a vida num acidente apoplético em 25 de maio de 1755, sendo sepultado na capela de sua casa e quinta de Santo Amaro, na freguesia de Apelação. A única certeza do momento é que no interior da ermida existem dois túmulos que, apesar de privados aos olhares curiosos, são um fragmento valioso da história da terra. Este é um antigo núcleo histórico com registro desde 1755. Trata-se de um edifício rural do século XIX constituído por casa senhorial, torreão de 3 pisos, ermida e várias outras dependências. Hoje restaurada e transformada em centro comunitário, foi casa senhorial e juntou consigo o prazer de viver em lugar ermo e de ar puro. Terra salubre de grande porte agrícola, abasteceu Lisboa até aos finais dos anos 70. Depois dessa data, o abandono das terras deram lugar a edifícios de terceiro andar e à formação de bairros residenciais. O retrato do passado esmaga-se na memória dos velhos sobreviventes, que se revêem nas casas e quintas que se deixam esmagar pelo abandono. Apenas ficará para sempre nos seus corações a certeza de um milagre de Nossa Senhora da Encarnação que deixará para sempre como legado o nome Apelação.